Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de geografia. Então, vamos continuar falando ali das regiões do Brasil, aspectos socioeconômicos, atividades econômicas e como isso está interrelacionado, como uma coisa está ligada à outra, certo? E aí vamos aos lembretezinhos rápidos ali. Tem com vocês aí o material da aula, tenham em mãos aí caderno, lápis, caneta para acompanhar, fazer as anotações adequadamente aí das atividades no decorrer da nossa aula, certo? Façam também o registro da presença de vocês através do aplicativo. Então entra lá, faz a atividade do link número 1, que é a atividade obrigatória, envia, fica registrada ali a tua presença. Também realizem as outras atividades que são postadas lá no aplicativo do Classroom. Façam elas e aí enviem, né? Porque tem muitos alunos que estão fazendo esquecendo de enviar e aí o professor não consegue acompanhar teu rendimento. Então, fez a atividade, não esquece de enviar, certo? Aquele aluno que está assistindo só acompanhando pela TV ou com dificuldade de acesso, entre em contato com a escola, pega o material impresso e também consegue realizar a atividade. E o teu professor consegue acompanhar aí o teu rendimento, tirar as tuas dúvidas, ok? Dito tudo isso, então, vamos ali para o objetivo da nossa aula. Então, hoje nós vamos conhecer as principais características socioeconômicas da região sudeste do Brasil e estabelecer, então, essas comparações entre os dados do Centro-Oeste com outras regiões do Brasil. Quando eu uso a palavra socioeconômica, eu estou falando do quê? Atividades econômicas que resultam ou que têm a ver com a própria sociedade no sentido de geração de renda, trabalho, em que as pessoas estão ocupadas, aquela sigla que a gente falou, população economicamente ativa. Então, onde as pessoas estão trabalhando, quem são as pessoas que trabalham naquele determinado espaço geográfico, né? Então, tudo isso está ligado a essa ideia do que nós vamos trabalhar na aula de hoje, aspectos socioeconômicos. E aí a gente vai ver alguns dados, inclusive, comparando com outras regiões, o que a gente já viu das outras regiões. Será que no Sudeste é igual ou está diferente? O que é diferente? Que características do Sudeste que são específicas desta região, que diferem das outras, ou que são semelhantes com outras regiões do Brasil? Então, vamos fazer ali um apanhado geral sobre isso, certo? Então, vamos relembrar um pouquinho ali algumas questões que a gente já tratou e algumas que, de repente, aí quem não acompanhou pode pensar junto comigo e que influenciam nessa ideia de quando a gente trabalha as questões socioeconômicas, né? Os aspectos históricos e geográficos favoreceram o posicionamento da região sudeste na economia nacional. Então, é um fator importante ali quando eu penso nessa ideia dos dados, né, da sociedade e da economia e como elas estão interrelacionadas. O Sudeste ali tem alguns aspectos ao longo da história. Lembra quando a gente falou da ocupação, das atividades econômicas que historicamente foram desenvolvidas? O Sudeste teve ali, de certo modo, algum favorecimento, né? Foi favorecido nesses aspectos históricos e geográficos. São Paulo começou a ser povoado no início do processo colonial. Então, o estado de São Paulo, né, pela proximidade ali com o litoral, então as primeiras ocupações ocorrem na porção litorânea do Brasil e o estado de São Paulo, dentro da região sudeste, é povoado ali desde o início. O mesmo ocorreu ali com o Rio de Janeiro, que inclusive foi capital do Brasil durante um período, né? Então, características positivas ali do que nós tínhamos falado, né? A transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro foi algo fundamental para o desenvolvimento tanto da cidade quanto da região sudeste. Então, vejam lá a ideia de fatores históricos que influenciaram nas características socioeconômicas atuais. Então, alguns elementos geográficos que ao longo da história aconteceram favorecem isso. E este é um deles, né? Essa mudança para o Rio de Janeiro, da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, contribui para o desenvolvimento ali também. A exploração de Minas Gerais, baseada na pecuária e no extrativismo mineral. Então, o nome já sugere Minas Gerais, a área de grande exploração ali extrativista.
Isso também contribui para as questões ao longo da história. Nós vimos lá a Estrada Real, as cidades que foram surgindo durante aquele período ali de exploração mineral, né, dos ciclos ali de exploração e de atividade de pecuária que também contribuem para isso. Fator decisivo para que os estados do Sudeste tivessem uma participação muito significativa e especialmente o estado de São Paulo na produção de riquezas do país. Quando eu penso no PIB, o PIB é a soma das riquezas produzidas. Então, a soma das riquezas do Brasil tem uma contribuição enorme ali da região Sudeste, das atividades do Sudeste, por esses fatores históricos que também contribuíram, né? O que nós vamos ter, então, se eu pensar nessa contribuição ali para as riquezas do país? A região Sudeste é responsável pela produção de 50% da cana-de-açúcar do Brasil. Então, isso é muito significativo, né? Também lidera as produções ali de outros itens agrícolas. Então, olhem a variedade, que depois a gente fala a respeito. Então, uma grande variedade de itens agrícolas ali que são produzidos, que são consumidos não só no país, mas que são exportados para outros países também. A produção nacional ali de leite, também concentrada na região de Minas Gerais, importante nesse sentido. O estado de São Paulo tem o principal parque industrial brasileiro. Então, quando a gente pensa na indústria do Brasil, onde ela começa? Onde é o início, historicamente falando? No estado de São Paulo, na região Sudeste. Daí essas características ali que vão influenciar no quê? Vão influenciar na geração de emprego e renda, por exemplo. Se eu tenho uma área mais industrializada, eu vou ter uma oferta maior de trabalho e renda naquela área ali influenciada pela indústria, certo? Aí nós vamos ter que tipos ali nesse parque industrial? As montadoras de automóveis, veículos de carga, máquinas agrícolas e aviões são alguns dos itens produzidos ali no Sudeste, se eu pensar na indústria. Na agricultura, nós vamos ter dividido entre o campo e a indústria. Então, a agricultura voltada para a indústria, né? É o que a gente tem que pensar. E aí tem alguns destaques ali, entre eles a indústria frigorífica exportadora. Produz para exportação. Então, as atividades do setor primário ali do campo estão diretamente ligadas à indústria e isso produz ainda mais riquezas na região. Vejam como é importante a gente entender essas características para entender por que tem diferenças de dados socioeconômicos de uma região para outra do Brasil, porque está diretamente ligado com os tipos de atividades econômicas que são desenvolvidas naquela área, certo? Aí ali nós temos também a questão do extrativismo mineral, que existe uma região ali em Minas Gerais chamada de quadrilátero ferrífero, que tem exploração de minério de ferro, de manganês, que são muito utilizados ali nas indústrias, e nós vamos ter a exploração de petróleo, que também está localizada ali na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, certo? Uma grande quantidade, boa parte do petróleo explorado no Brasil é desta região. Então, olha quanta coisa importante ali para a gente entender o porquê da diferença do Sudeste em relação às outras regiões do Brasil. Apesar de tudo isso, apesar do Sudeste ser uma região com uma grande concentração econômica, com a maior concentração econômica do Brasil, ainda nós vamos ter desigualdades socioeconômicas em suas cidades. Quer dizer, a economia é importante, nós vimos ali alguns dados históricos para relembrar e entender um pouquinho isso, mas não quer dizer que só porque a economia é extremamente desenvolvida, a gente vai ter ali como resultado igualdade social, igualdade de acesso a serviços, igualdade de condições de vida para toda a população. Então, existem desigualdades sociais no Sudeste, como existem em outras regiões do Brasil, mesmo ele apresentando ali, a região apresentando características bem importantes em relação ao seu desenvolvimento econômico, certo? Ao seu crescimento econômico. Aí, o que nós vamos ter? As metrópoles do Sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro, né, abrigam núcleos urbanos de extrema pobreza. Nós temos lá as periferias, grande parte dos moradores não tem acesso a serviços básicos. Então, aqui a gente está pensando já nas condições de vida da população desta área. Se a população não tem acesso a serviços básicos ainda, como saúde, educação
e o próprio saneamento básico. O que envolve o saneamento básico? A água tratada, a coleta de lixo, são os principais fatores ali quando eu penso na questão do saneamento básico. Então vejam o quanto é importante. Não basta eu ter o desenvolvimento econômico ali na região, é preciso eu ter um olhar para a sociedade. Quais são os dados dessa sociedade? Então o que a informação traz para nós ali? Que mesmo com toda essa economia pulsante, né, gigante da região sudeste, ainda assim existem desigualdades. E até mesmo nos grandes centros urbanos, que você pensa, nossa, lá tem acesso a tudo, serviços, a trabalho, a renda, mas ainda nós vamos ter grandes diferenças nesse sentido ali nos centros urbanos do Sudeste, que são os maiores do Brasil ali também, né? As maiores periferias do Brasil, assim como a maior população de rua, estão localizadas no Sudeste. Claro que também é aquele olhar, nós estudamos sobre a população. Se eu tenho uma grande concentração de população nestas áreas, os problemas urbanos, os problemas socioeconômicos também vão se acentuar nessas áreas, né? E aí nós vamos ter ali questões como população que vive na rua é maior porque nós temos alguns agravantes ali nesses grandes centros urbanos. Primeiro, de grande concentração de população. Segundo, outros fatores socioeconômicos que influenciam essa população a não ter conseguido melhores condições de vida e renda e, portanto, moram na rua, e no Sudeste nós temos essa característica. A imagem traz para nós aquela ideia lá das áreas de periferia, com grandes contingentes populacionais e que ainda não têm acesso qualitativo ali a produtos e serviços básicos para a sua vida, né? A violência é outra questão preocupante nos grandes centros urbanos do Sudeste. E a má distribuição de renda. Então, tudo isso está relacionado quando eu penso em dados socioeconômicos, em aspectos socioeconômicos da região. A desigualdade, no entanto, não é igual em todos os estados, nem da região e nem do Brasil. Se a gente estudar cada um dos estados da região, haverão diferenças em relação a essa desigualdade. Mas, como a gente trabalha ali com a média da região, nós vamos estudar, então, ela no geral. Perguntinha ali para vocês pensarem. Então, eu trouxe uma charge ali, né? Nós vamos ter ali umas pessoas sentadas na beira da rua e alguns balõezinhos do que eles estão pensando. A partir da análise desta imagem aqui da charge e sobre as características da vida nos grandes centros urbanos do Sudeste, é correto afirmar que, então, observando a imagem e lendo com atenção, podemos afirmar o que em relação à vida nos grandes centros urbanos? Respondo, a gente já volta para corrigir.
Voltamos ali com o exercício que ficou para vocês realizarem. Agora vamos à correção, né? Observando a imagem e com base no que a gente falou, é correto afirmar que a região sudeste recebeu grande fluxo de imigrantes em busca de melhores condições de vida, trabalho e renda. Mas aí continuamos a nossa análise. Isso aconteceu? Pensando na questão da desigualdade que nós trabalhamos ali no início da aula. Nós temos uma grande população de rua nos grandes centros urbanos do Sudeste, muitos migrantes que vieram de outras regiões do Brasil, grandes fluxos de imigrações do Nordeste, lembram que a gente também já estudou sobre isso, que vieram em busca do quê? Emprego, moradia, alimentação, ou seja, melhores condições de vida, mas que em alguns casos ou em muitos casos não conseguiram, e isso gera ou acentua as desigualdades nas grandes cidades da região sudeste, certo? Então é importante pensar ali a respeito disso. E aí vamos para alguns dados, para algumas características ali de dados estatísticos, né? A densidade demográfica de quase 70 habitantes por quilômetro quadrado ali. O Sudeste é a região que mais emprega. Mesmo havendo essas desigualdades, quando eu penso em geração de emprego, e aí está ligado à economia, né? Porque a economia tem a ver com gerar emprego, renda, trabalho, industrialização, tudo isso que nós falamos. Então, o Sudeste é a região que mais emprega, certo? Segundo os dados ali de estudos do governo, em levantamento de 2014, nós vamos ter essa característica ali de maior quantidade de empregos, né? Pessoas trabalhando na região Sudeste. E aí eu trouxe ali alguns dados para a gente entender um pouquinho em relação a isso. Então, no Sudeste, o que nós vamos ter ali? De trabalhadores formais, aqueles que estão com a carteira registrada, que têm lá todos os seus direitos assegurados, né? São Paulo, 41 milhões, Minas Gerais, 10 milhões, Rio de Janeiro, em torno de 7 milhões, Espírito Santo, 1,8 milhões. Quer dizer, aqui são pessoas que estão trabalhando, que tem trabalho, que tem geração de renda. Então, é uma quantidade ali. Olha São Paulo em relação aos outros estados da própria região. Por isso que a gente diz ali que São Paulo é o coração financeiro, econômico do Brasil, porque tem uma industrialização muito acentuada, as atividades econômicas ali geram muito emprego, geram trabalho e atraem muitas pessoas também para trabalhar nessa região e nesse estado, certo? Então, trabalhadores informais. E os setores que mais empregam no Sudeste? Então, quando a gente fala de emprego e renda, a gente fala da população economicamente ativa, lembram disso? Aquelas pessoas que estão em idade de trabalhar, dos 15 aos 65 anos, aproximadamente ali, nós vamos ter o que a gente chama de população economicamente ativa, certo? E aí, dentro dessa ideia de quem está ocupado e onde está ocupado, onde trabalha, né? O sentido de ocupação é o sentido de trabalho. No comércio e serviços, construção e madeira, agricultura, transporte, entre outros ali como metalurgia e outros, né, setores da economia onde as pessoas no Sudeste estão trabalhando. Setores que mais empregam. Vejam ali que nós temos destaques, por exemplo, para o setor de comércio e serviços que fazem parte do setor terciário da economia. E no Sudeste também tem essa característica, certo? Entre as regiões brasileiras, o Sudeste é considerada a região mais rica economicamente do país, certo? E também a mais povoada. Então, é a mais rica, tem mais geração de emprego e renda, portanto, vai ter uma concentração maior de população. Se a gente pensar geograficamente, é uma área de atração populacional. As pessoas se deslocam de outras partes do Brasil para a região Sudeste em busca daquilo que a gente viu lá na charge, né? De melhores condições de vida, emprego e renda. Por mais que em alguns casos ou em muitos casos isso não aconteça de forma direta, né? E aí o que nós vamos ter ali? O IDH. Então, o que nós temos em termos de qualidade de vida no Sudeste? Atualmente ali de 0,753, com alguns destaques ali para algumas cidades, né? Que estão ali no ranking das primeiras cidades, das
que tem a melhor qualidade de vida, que é medida pelo IDH. O IDH é um dado muito importante, que considera a renda, que considera a escolaridade, que considera a expectativa de vida, para ver o quanto aquela população tem qualidade de vida. Quanto mais perto do 1 aqui, melhor é a qualidade de vida dessa população. Quanto mais perto do 0, ou aqui, quanto esse número for menor, chegando próximo do 0, pior é a condição, a qualidade de vida daquela população. Menor é o acesso a serviços básicos, a serviços de educação, de saúde e assim por diante, certo? Então, o IDH ali do Sudeste é bem significativo se comparado com outras regiões do Brasil também. A maior parte da população vive nos grandes centros, então nós temos grandes cidades, depois mais tarde a gente vai falar da urbanização do Brasil, a gente vai entender um pouquinho mais a formação desses grandes centros, né? E aí nós vamos ter alguns problemas sociais ali, como poluição, violência, devido a essa grande concentração populacional ali também, certo? O que nós vamos ter? Dificuldades da região ali. Falta de emprego, em alguns casos, em torno ali de 15% da população de desempregados, né? O IBGE traz para nós alguns dados ali que São Paulo reduziu os índices de desocupados, né? De 14,2 para 14 em 2018. Então, há uma geração ali mesmo que pequena de mais trabalho e renda para a população. E isso vai oscilando, vai mudando com o passar do tempo e também influenciado pelo tipo de atividade econômica de cada região. A gente vai ter maior ou menor possibilidade ali de geração de emprego. O que eu trouxe aqui o mapa do IDH, certo? Então, os tons mais escuros aqui são aqueles que representam o IDH mais elevado. Então, melhor qualidade de vida. Vejam aqui o estado de São Paulo, né? Depois nós vamos ter aqui Minas Gerais, a porção ali mais ao norte de Minas Gerais, que já pega uma parte ali do sertão em direção à região nordeste, mais interiorana ali, onde o acesso a produtos e serviços vai ser menor se comparado com os grandes centros, a gente vai ter o IDH um pouco menor se eu comparar com as outras áreas da própria região, certo? Então, analisando ali essa ideia de qualidade de vida. Perguntinha lá. Quanto ao IDH do Sudeste, é correto afirmar que? Leiam com atenção mais uma vez, respondam lá sobre o IDH do Sudeste e a gente já volta para corrigir.
Voltamos ali com a correção da atividade, então, sobre o IDH do Sudeste. O que é correto afirmar? Conforme o Índice de Desenvolvimento Humano, o Sudeste apresenta o segundo melhor resultado em qualidade de vida, que a gente falou lá de 0,753. Então, em relação a outras regiões do Brasil, ele é elevado ali, ocupando o segundo lugar, certo? A resposta certa seria essa ali. E aí vamos para alguns dados apresentados em tabelas e gráficos para a gente ir aprendendo a fazer a leitura, inclusive, dessas informações através das tabelas e dos gráficos e também dos mapas, né? A linguagem cartográfica. É importante que vocês saibam fazer essa leitura. Porque se eu tenho uma informação desta forma ali, para facilitar o entendimento, mas é preciso que vocês aprendam a ler o que está colocado ali, porque senão não faz sentido, né? Então, se eu penso em taxas de analfabetismo no Brasil, poderia trazer um texto, mas trouxe o gráfico ali para a gente entender juntos, né? Bem simplesinho de entender. Então, o que eu vou ter aqui? Em termos ali de porcentagem, certo? E dividido por regiões. O primeiro aqui é a média do Brasil em 2016, depois em cada uma das regiões, e aí nós vamos ter ali o Sudeste, que eu deixei separadinho ali, destacado para vocês. Então, na região Sudeste, as taxas ali não chegam a 5%, né? Bem menor se eu comparar com outras regiões que a gente já estudou. Então, lá, o Centro-Oeste, o Norte, o Nordeste. Lembra que a gente falou lá de estabelecer essas comparações? Então, aqui a gente começa a fazer isso. Já estudamos várias regiões, os dados socioeconômicos ali da região. Quando eu penso em analfabetismo, o Sudeste apresenta uma das menores ali taxas em relação até mesmo à média do Brasil e à média de outras regiões, certo? Então, explicadinho ali. Renda per capita, que é aquela renda por pessoa. Qual é a média? Não é o que todo mundo ganha, porque a gente falou lá que existem desigualdades, né, na própria sociedade. Então, mas a média, se eu somar e dividir a renda das pessoas ali, para entender qual é a média de ganhos, o Sudeste apresenta ali a maior renda per capita, segundo o nosso gráfico aqui também. Mas nós temos lá o Nordeste, que é a pior, depois Norte, o Sul, Centro-Oeste e o Sudeste ali com a maior renda per capita, ou seja, a renda média da população ali por pessoa é elevada no Sudeste, é maior no Sudeste se comparado com outras regiões, certo? Então, aqui um dado de 2011, lá do censo 2010, lá do IBGE, dos resultados de alguns estudos. Claro que isso daqui, hoje a gente vai pegar outras pesquisas e vai ver o censo, por exemplo, 2020, que era para acontecer, vai ter mudado ali essas características também, um pouco para mais ou para menos, enfim, mas acredito que não altera estas condições gerais aqui do Brasil, certo? Continuando o Sudeste ali no topo do ranking. Aí outra questão importante, quando eu falo de qualidade de vida, de dados socioeconômicos da população, eu penso também na expectativa de vida. Para medir a qualidade de vida de uma população, a gente tem que considerar, dentro daquele número lá chamado de IDH, a expectativa de vida. O quanto vive a população em média naquele lugar, se mantidas as condições de acesso a serviços e condições de saúde, condições de saneamento adequadas, né? Então, o que nós vamos ter ali? Expectativa de vida no Brasil, eu trouxe o mapa inteiro ali, mas nós podemos observar aqui que na região Sudeste, nós temos ali entre 77 e 79 anos é a expectativa de vida. Está entre as maiores ali junto com a região Sul, diferente de outras regiões ali do Brasil que tem menor expectativa de vida, ou seja, as pessoas vivem menos em média em outras regiões do Brasil do que vivem no Sudeste e no Sul, devido a esse acesso maior a serviços de saúde, por exemplo, ou qualidade de vida, certo? E ali, onde as pessoas estão ocupadas, em que elas trabalham? Então, quando eu falo população economicamente ativa, está ligado a essa ideia. E este gráfico traz para nós, dividido por setores. Então, setor primário, o que envolve o setor primário? Agricultura, pecuária e extrativismo. Setor secundário, a indústria.
Setor terciário, comércio e serviços. Então, nas regiões brasileiras, se eu pegar aqui o Sudeste, o setor que mais emprega, onde as pessoas estão ocupadas, é o setor terciário, certo? Em segundo, a indústria e, por último, ali a agricultura. Se nós temos os maiores centros urbanos do Brasil, se é uma região extremamente industrializada, que precisa ali de desenvolvimento, por exemplo, de softwares, de tecnologia, faz parte ali do setor terciário. Por isso, grande parte da população está ocupada, né? Trabalha no setor terciário. Claro que também envolve aqui o comércio, as atividades de comércio também das regiões, certo? Então, o Sudeste ali, um retrato bem importante para a gente pensar. Agora, uma atividade, já com essa ideia de vocês aprenderem, analisarem os gráficos, as tabelas e levarem esse conhecimento com vocês, eu trouxe um exercício. Então, o que vocês vão fazer? Vão copiar esta parte, aí eu volto para explicar e depois vocês fazem a análise do gráfico. Então, copiem aí, vou dar um tempinho para vocês copiarem no caderno e a gente já volta para a continuidade. Voltamos então ali, copiaram no caderno? A ideia é que vocês copiem para que depois vocês possam olhar o gráfico, que eu já vou deixar em seguida aqui, e conseguir responder. Então ali, vocês vão observar o gráfico e vão responder regiões em que o setor primário ocupa menos de 20% das pessoas, ou seja, que as pessoas estão trabalhando, né, no setor primário ali, menos de 20%. Já vai o gráfico lá para vocês olharem. Região com a maior porcentagem de pessoas trabalhando no setor terciário e regiões que empregam o maior número de pessoas no setor primário. Então, agora eu vou deixar este gráfico aqui para que vocês possam, com as perguntinhas que vocês copiaram no caderno,
a analisar, responder e a gente já volta com a correção. Voltamos ali então com a atividade, vocês tinham copiado a primeira parte e feito a análise agora a partir do gráfico que ficou ali para vocês. E a correção então lá, regiões em que o setor primário ocupa menos de 20% das pessoas, Centro-Oeste e Sudeste. Região com a maior porcentagem de pessoas trabalhando no setor terciário, Sudeste e Centro-Oeste. Isso está ligado com o tipo de atividades econômicas que são desenvolvidas e principalmente com o desenvolvimento de tecnologia ou atividades que empregam bastante tecnologia. E a letra C ali, regiões que empregam o maior número de pessoas no setor primário, Norte e Nordeste. Também ligado a essa ideia ali de industrialização, desenvolvimento tecnológico. Certo, pessoal? Então, assim, uma ideia geral sobre as características do Sudeste.
em comparação com outras regiões do Brasil. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês e na aula que vem voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.